E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à parte 2 do episódio 5 com a doutora Patrícia Canelas. O episódio que está sendo maravilhoso, que a gente estava falando sobre a especialidade da urologia, não é mesmo, Rossi? Exatamente. O assunto foi tão bom no primeiro episódio que a gente resolveu dar continuidade a ele e fomos para o episódio parte 2. Então, não perca. Se você perdeu o primeiro episódio, volta lá, assiste, porque são temas interessantíssimos e que a gente vai continuar essa discussão agora, no segundo episódio. Vamos lá, doutora? Vamos, estou ansiosa e tá muito bom. Produção, roda a vinheta. Mas eu sei que a Ingrid tá aqui se coçando eu tô pra me fazer uma pergunta. Eu tô me coçando. Tu me conhece tão bem, Rossi. A gente aqui... Só pela linguagem dos dedinhos aqui. Vai lá. Eu tenho mais um mito ou verdade que eu quero saber. Pronto. Me veio à mente. Gente, esse assunto aqui, ele vai rodando aqui na minha cabeça que ela não tá parando. Mas É olha, apaixonante. a gente vai ter uma pergunta polêmica. Ih, Não é agora. Ai, meu Deus, não é agora. Não Não é vamos agora. revelar ainda. Vamos lá. Mito ou verdade? A gente falou sobre relação sexual. É verdade que a mulher, após a relação sexual, ela precisa urinar para não ter infecção urinária? tá. Na verdade, gente, isso não é mito, é verdade. Mas se Opa, você... ó o checkzinho aí, verdade, hein? Sendo que isso não quer dizer que se ela urinar depois da relação, ela nunca vai ter infecção. Tá? Então, isso é importante porque existe recomendações, tá? Mas, por exemplo, isso não tá em guidelines americanos, europeus, brasileiros que digam que isso tem que ser feito, certo? Então, assim, a gente coloca como recomendação. Por quê? Porque como é que a gente consegue prevenir da infecção urinária? Urinando. A mulher, o tanto que a mulher é desprivilegiada nessa parte. Ah, meu Deus. A nossa anatomia, ela é muito mais favorável à infecção urinária do que a do homem. Primeiro, a uretra feminina, ela tem ali em torno de 3 a 4 centímetros, gente. Então é muito pequenininho. Então, na hora que você já entra, já tá dentro da bexiga, tá? A principal bactéria que é responsável pelas infecções urinárias se chama Escherichia coli. É uma bactéria intestinal. Pois é. Ela é uma bactéria intestinal. Mas ela é uma bactéria que a gente diz que ela é uma bactéria comensal. O que é isso? Ela come outras bactérias ali daquele nicho dela que ela precisa para manter o equilíbrio. Então, eu tenho Escherichia coli, tu tens Escherichia coli, ele tem Escherichia coli. Certo? E ela é uma bactéria. E ela é uma bactéria que ela está em equilíbrio dentro da região perineal, ali, de homens e mulheres. A partir do momento que você tem a relação sexual, essa bactéria é ordenhada pro períneo. Ela tá lá no intestino, ela faz a migração. Se a paciente for constipada, ela tem uma migração direta, que a gente chama de translocação bacteriana. Essa bactéria sai do intestino, migra e vai pra bexiga, tá? E aí, durante a relação sexual também, a gente diz que é um fator de risco, a relação sexual. Por quê? Porque você ordenha durante o ato sexual para que essas bactérias vão ali para a região perineal. Quando você termina a relação sexual, que você urina, o que acontece? Você joga elas para fora. Elas estão subindo ali, porque estão ali. Você urina e você lava. Então, a gente diz que uma das recomendações de proteção do aparelho urinário para não ter infecção urinária é exatamente o turnover de urina. E o que é isso? É você lavar o teu sistema urinário. Como é que eu lavo o meu sistema urinário? Urinando. Como é que eu vou urinar? Ah, doutora, mas eu não urino toda hora. Não urina toda hora porque... Não bebe água. Não bebe água. Gente, a água, ela muda o jogo, tá? Não é fácil beber água. As pessoas sempre falam, eu bebo muita água. Não é fácil.
Eu digo que ou é 8 ou 80, porque às vezes tem uns que chegam que não bebem água e tem outros que chegam no consultório e estão bebendo 5 litros de água, que também não tem por que tomar 5 litros de água. Não sei se vocês ouviram uma vez de uma pessoa fora, não foi dentro do Brasil, que morreu de intoxicação hídrica. De tanto tomar água. Tem gente que acha assim, não, quanto mais eu beber, melhor. Vou perguntar para uma urologista. Na verdade é o seguinte, o normal é se fazer um cálculo, tá, gente? Eu digo sempre que as coisas hoje na medicina estão muito empacotadas. Você chega no lugar, você tem que tomar 3 litros de água. Antigamente era 2. Agora, com a onda de tanta coisa que está sendo adicionado no dia a dia das pessoas, em termos de suplementação, os médicos acho que ficam com medo, né? E mandam o paciente tomar um monte de água, 3 litros de água. Às vezes tá tomando whey, proteína, aí pode tomar. Não, você tem que tomar 3 litros de água, 4 litros de água. Não é assim, gente. Eu digo que a medicina, ela é baseada em evidências e não é o achismo que vai prevalecer, tá? Então, existe um cálculo, e esse cálculo é feito da seguinte forma. Você pega o peso, tá? E multiplica por 35 ou 40 ml. Tá? Então, vamos botar 35, que é o mínimo. Então, a gente faz as contas. Paciente 70 quilos vezes 35 dá quanto? Faz as contas aí pra vocês, que a doutora é muito boa de matemática. Eu também. 2,1 aproximadamente. Pois é, pronto. Eita, meu Deus, que cálculo rápido, Rossi. Então, esse paciente de 70 quilos tem que tomar 2 litros e 100, certo? Ele pode tomar até 2 litros e meio, vamos calcular para 40, digamos assim. Ou 2 litros e meio. Não precisa ele tomar 3, 4 litros, gente. Agora, doutora, eu tenho muita sede, existem particularidades. Quando eu vou treinar, por exemplo, lógico que você vai suprir, você vai aumentar aquela quantidade durante o período da atividade física, porque você sua. Tem pessoas que nem tomam, nem com atividade física estão tomando água, né? Mas não é tomar qualquer quantidade, não. Então, existe esse valor que a gente calcula direitinho, que mostra para esse paciente, tá? Como também a gente sabe que não pode tomar água demais. E às vezes isso ou é por algum problema de ansiedade. Eu já tive pacientes ansiosos que tomavam, e foi bem peculiar esse caso, porque ela veio e ela disse que ela nunca tinha problema de incontinência urinária. Aí ela começou a perder xixi do nada no shopping. Ela disse, doutora, não me aguento, eu tô andando. E essa menina sai perdendo xixi. Se mijando, toda hora, e não sei o quê. Aí eu digo, mas isso começou... Aí eu disse assim, mas vem cá. Comecei a fazer a anamnese em relação às medicações. Polifarmácia, né? Então, hoje, digam aí pra mim, como que não está essa geração em relação à polifarmácia? Hoje você chega, se pede pra um idoso, pra um adolescente, pra um adulto jovem, ele tem uma lista de remédio que ele toma. Cada um tá com o seu Rivotril, com o seu ansiolítico, com o seu depressivo, com o seu ômega, com o seu... Tem tudo. Tem uma necessaire. Exatamente. E, gente, medicação não é livre de efeitos colaterais. Tá vendo, pai? Licença, doutora. Deixa eu mandar um recado especial pro meu pai aqui, que ontem ele falou que ele ia tomar 7 litros de água. Ai, Jesus. Do nada. E ele é desse tipo de pessoa. Tô falando, tô lhe expondo bem aqui. Que toma, ele se automedica. Não, eu vou fazer um manipulado de não sei o que, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus. A doutora tá lhe explicando. Por favor. Então, assim, eu não sou contra a suplementação, né? Pelo contrário, eu acho que hoje a gente tem que fazer suplementações conscientes e com indicação. Perfeito, né? doutora. Então, assim, não é porque meu amigo toma creatina, toma isso, toma aquilo, toma whey, que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que tomar. Entendeu? Aqui, eu digo sempre que aqui vai muito assim, né? Maranhão tem uma cultura de muito... Agora teve a cultura do beach tênis, agora tem a cultura da corrida, aí tem a cultura de não sei de... Eu disse que eu tô pra ir eu não corro, né? Eu tava agora com umas amigas minhas e disse, gente, eu tô pra ir pra Litorânea, só vou ter uma foto daquele ônibus. Porque tá muito linda aquelas fotos. Então, com certeza. E aí, assim, quando eu digo da polifarmácia, a gente fala também muito isso do idoso. O idoso, culturalmente, ele tem essa polifarmácia e existem efeitos colaterais. E essa moça, a mãe chegou lá e eu perguntei, que ela começou a falar, isso não tinha justificativa, ela nunca tinha nada e tal. Ela falou, doutora, eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai fazer um diário miccional. Isso é muito comum, né, na prática do urologista, principalmente que trabalha com disfunção miccional. Ela fez esse diário. O diário são 3 dias onde ela vai escrever tudo que ela... a quantidade de líquido que ela toma e o que ela urina. Pra você saber, em 24 horas, quanto de água você tomou e quanto que você fez xixi.
Quando ela trouxe pra mim, ela disse assim, olha, doutora, eu já tinha colhido toda a história dela com as medicações. Eu falei, olha, ela falou, olha, aí ela, nem ela acreditou. Porque quando a gente escreve, eu digo que escrever é terapêutico, né? Quando a gente escreve, ela teve uma noção da quantidade de líquido que ela tomava. Ela tomava 7 litros de água e urinava 14. Não, agora me diga, uma Meu bexiga Deus. que tem uma capacidade de 500 no máximo, lógico, a bexiga ela consegue superar e ir pra 1000 se você quiser, né? Segurando. Mas ela urinava 14 litros, gente. É impossível ela não se urinar na rua. É impossível ela não ter perda de urina, é impossível ela não ter incontinência. Aí eu falei pra ela, o problema aqui é que você tá tomando água demais, isso aqui é comportamental. Aí ela foi em cima e disse, olha, vamos fazer o seguinte. Ela tomava lítio, ela tinha doença bipolar, né? Tá aí o neuro lá, o Sérgio que tava semana passada aqui. Algumas medicações neurológicas, elas podem ter impregnação por determinada substância que você começa a puxar água. E ela tomava e ela não percebia que ela tinha sede e tudo. Então, ela fez uma impregnação por aquela medicação, né? E ela começou a ter uma intoxicação hídrica. Ela tomava água e ela estava tendo um reflexo disso, né? Então, na verdade, o que a gente fez? Eu pedi que ela entrasse em contato com o neurologista e com o nefro. Foi avaliado, né? E aí pediram para suspender. Ela voltou para os níveis normais de micção, acabou a incontinência urinária. Se, né, a pessoa não tivesse atino, porque eu digo que isso é experiência de vir no teu consultório, de você ter aquele feeling do especialista. Ela poderia ser operada, por exemplo, de incontinência urinária. E aí nós teríamos um problemaço, né? Porque aí a gente estaria colocando um sling, uma fitinha na uretra para segurar essa urina, para uma paciente que não tem incontinência urinária. Por isso que você tem que analisar o macro e não só... Exatamente, a escutativa, né? Olha, mas a gente não falou de uma coisa importante, do diagnóstico diferencial das incontinências urinárias, que é uma abordagem muito comum no seu consultório, e da nossa pergunta polêmica que a gente recebeu Ai, Rossi. no Instagram. A gente começa por qual para fechar o nosso episódio de hoje? A gente começa pela abordagem do diagnóstico diferencial ou a gente já faz logo a pergunta? Você quer fazer a pergunta, não quer? Não, a gente combinou que seria tu que ia fazer. Contextualizando. Vou fazer a pergunta contextualizando. Vou fazer E aí a pergunta. gente fecha com a incontinência. Tá bom. Pronto. feminina. A gente fecha com uma dica. Isso. Pode ser? Pronto. Uma dica? Excelente. Qual é a pergunta? Deixa eu tentar analisar aqui na minha cabeça, deixa eu ver se eu lembro. Calma. Começa Respira. pelo Grey's Anatomy lá. Grey's Anatomy, ok, vamos lá. Grey's Anatomy, hein? Galera aí que assiste Grey's Anatomy vai lembrar da história. Pessoal aí de casa, acho que todo mundo conhece a série médica Grey's Anatomy. Sim. Que às vezes ela nem é condizente realmente com a realidade. É daí que vem a pergunta. Na série, a gente tem uma médica urologista chamada Catherine Fox. Em um dos episódios, ela vai fazer um transplante peniano. Sim. A pergunta é, isso realmente existe? Transplante peniano? O homem, ele consegue ter essa cirurgia? Mas por que alguém cogita fazer um transplante peniano? Na Mas foi série, por no quê? episódio, foi Já ia porque perguntar. ele veio da guerra. Uhum. E aí uma bomba explodiu. E aí ele não tinha mais o Tem órgão esse sexual. contexto e tem um contexto que volta e meia tá nos tabus da vida aí. Às vezes o cidadão não é feliz Sim. com sua virilidade. Sim. Pessoal do quer achar que Spotify vai. que não viu o que o Rossi fez, a produção vai colocar um barulhinho aí que talvez possa fazer Exato. vocês entenderem. É isso. Então, hoje isso é um outro boom que roda dentro da internet, né? Porque hoje a gente se fala muito em aumento peniano, em bioplastia peniana, em aumento, né, do pênis, né? E fazer ácido hialurônico, enfim. E, na verdade, essa queixa e essa dor vem de muitos anos, né? O pênis é o órgão, né, viril do homem, um órgão que há muitos anos se trazia como a força do homem estava no pênis, né? Então, por isso que hoje, culturalmente, a gente sabe que é a forma em que o homem
coloca a sua masculinidade, né? Então, quando a gente volta aí na história das penectomias, de retirar esse pênis por um câncer, a gente cria todo um problema psicológico. Tem pacientes que às vezes preferem se matar, tirar o pênis. Porque quando você tem um câncer, gente, a gente tem que fazer uma penectomia. Penectomia retirada. Ou a retirada parcial, ou a retirada total. E para isso, para um homem, é que nem a mastectomia na mulher, né? Então isso é muito mutilante. Então assim, eu trabalho hoje ainda no Hospital do Câncer do Maranhão e a gente faz muitas penectomias. É triste a realidade, né? De todas as idades. Então assim, é muito triste você tirar o pênis de um homem, né? E aí a gente volta a esse caso de dizer que hoje se veio à tona, porque as pessoas hoje elas colocam mais levantam mais a bandeira do que elas sentem. Antigamente, se falar de sexualidade era um tabu, ninguém falava nada. Hoje não, hoje do mesmo jeito que a gente tem homens querendo melhora de estética peniana, a gente tem feminina. Aumento de grandes lábios, de pequenos lábios, de nifoplastia. Começou, na verdade, com a mulher e agora tá esse boom aí masculino, que na verdade existe, tipo, na minha opinião, dois lados dessa moeda, né? Em relação a isso. Quando a gente fala em perda peniana, no caso, por exemplo, de um câncer de pênis, de uma explosão dentro de um campo de guerra, por exemplo, aonde você perdeu parte daquele pênis e aquele pênis foi cortado, né? Não tem mais. Transplante, eu nunca ouvi. Se colocaram alguma coisa que eu estou assim um pouco, talvez me corrijam aí os mais atualizados. Mas a gente tem relatos de pacientes de histórias, né, de casos onde, por exemplo, esse paciente é mutilado de alguma forma. Às vezes é a mulher que história, né, de violência, como tem a violência feminina, tem a violência masculina também. Defendo aí meus pacientes masculinos. E aí a gente tem história que às vezes choca assim, veio com um pedaço do pênis dentro do isopor gelado. Então tudo isso, gente, precisa, para que você una qualquer pedaço, como eu digo, duas extremidades de órgãos, eles precisam estar patentes, né? E aí você precisa fazer a vascularização, fazer a cirurgia, a microcirurgia, tanto de vasos e nervos, quanto do próprio músculo, tá? O transplante, na verdade, quando a gente, aqui, hoje, falando de transplante, no Maranhão, nós temos transplante de olhos, a gente tem transplante de córnea, a gente tem transplante de fígado, já tinha transplante de rim. Você coloca um outro órgão ali naquele lugar, né? E transplanta. Para você colocar um pênis num lugar que não tem mais, eu não sei, assim, casos, sinceramente, se existe, tá? O que se fala muito hoje em relação a essa estética peniana é porque hoje você já tem várias formas de aumentar o tamanho do pênis, certo? Sendo que, quando você fala em estética peniana com ácido hialurônico, que hoje é o que é liberado pela Anvisa, porque existem outras substâncias como PPMA, que na verdade não é liberado e que causa ulcerações, causa grandes lesões, tanto no pênis quanto quando quer colocar no bumbum, quando quer colocar na boca, quando quer. A gente tem várias histórias na internet. Pedaços, as mulheres. Eu olhei ali uma que se colocou no rosto, estava com o rosto todo coberto. Então, assim, o risco é muito grande, tá, gente? Mas o ácido hialurônico hoje, né, ele é liberado. E aí, o que tá acontecendo? Tá acontecendo um boom. Primeiro que não tem muito... Como é recente, não tem nada regularizado, assim, em termos de normas. Quem pode colocar, quem não pode colocar. Se esteticista pode, se é só médico que coloca. Se é urologista. Então, tá assim... Tá uma zona de ninguém, como eu digo, uma terra de ninguém. E a partir do momento que acontece isso, você vai ter consequências lá na frente. Não é agora, vai ser lá na frente. A gente tem, dentro da urologia, a gente tem grupos e a gente recebe várias fotos, porque a maioria das vezes, todos esses que vêm com grandes problemas, são pacientes que fazem as coisas, mas profissionais que fazem na hora não sabem resolver. Porque assim, você fazer um procedimento desse, na hora você... Sendo da especialidade, você souber resolver, isso pode acontecer com qualquer especialidade. Mas quando você não sabe resolver, você vai mandar para quem? Vai mandar confusão pro outro que não nem ter o paciente? Então, mas isso pode acontecer. O ácido hialurônico hoje é usado para aumentar o diâmetro do pênis, tá? Então, a grossura do pênis.
Mas tem que ser feito por médico habilitado, que saiba. Por quê? Porque senão, gente, vai ficar com deformidade, certo? Vai ficar com deformidade, você vai colocar ali o ácido, na verdade, ele vai ser colocado circular e dependendo, ele pode migrar, como ocorre no rosto. Às vezes a mulher coloca no nariz, coloca aqui, aí quando vê tá pra cá. Tem mulheres que têm alergia no rosto a certo ácido hialurônico. Quando elas têm, por exemplo, alergias, infecções, rinite, gripe, ela fica toda vermelha. Por quê? É um corpo estranho, né? Então, assim, vai ter reação dentro do pênis. Hoje se fala muito, por exemplo, na retirada das próteses mamárias para fazer o silicone, né? Para fazer as mamas com silicone, porque algumas pacientes têm reação àquele corpo estranho, começa a ter vários quadros de infecções, né? Agora, quando o paciente não gosta do tamanho, por exemplo, as próteses, é muito perguntado, doutor, e as próteses? As próteses, gente, elas são colocadas para melhora de função, não para aumento peniano. As próteses, elas são colocadas de acordo com o tamanho do pênis. Se seu pênis é desse tamanho, a prótese vai ser desse tamanho. Tem que ser proporcional. Proporcional. Então, não tem como... Não é que nem silicone que você pode escolher o tamanho. Aumentar, exatamente. Tem gente que acha que vai esticar isso, não pode. Isso é muito visto porque, por exemplo, quando a mulher faz a mastectomia, ela já sai da sala hoje com uma prótese de silicone. Ok, o trauma dela é até menor, porque antigamente saía com um peito e sem o outro, né? Mas no câncer de pênis, por exemplo, não tem como colocar uma prótese, porque não tem onde segurar. Como é que a gente faz na prótese peniana, gente? O pênis está aqui, existe 2 corpos, a gente entra por dentro, né? Existe um instrumento onde se faz um trajeto e essa prótese entra lá no pênis já existente. Então não tem como eu colocar uma coisa a mais, uma coisa que não existe mais, foi cortada. Por isso o grande trauma nos homens, né? Possibilidades. Transplante não é uma coisa que a gente conheça e tem indicação. Tem a possibilidade do ácido hialurônico para fins indicados e acompanhados pelo médico especialista, e prótese quando também tiver indicação. Então, fechado esse bloco, vamos pro último. Perder urina com frequência, não sendo uma intoxicação hídrica, é normal na mulher? Não. Então, gente, isso a bandeira, a doutora Paty Canelas levanta sempre. Perder urina não é normal. Nem gotas, nem jatos, nem episodicamente, não é normal. Então, não romantizem que é normal. Tratar vai depender do que a paciente quer, tá? Porque às vezes tem mulheres que perdem gotas e se incomodam. Tem mulheres que perdem jato, botam uma fralda e tá tudo bem e ela não quer nem saber de tratar, né? Mas a gente tem que ter essa consciência que não é normal. Eu não posso simplesmente normatizar que isso é normal e achar que isso é coisa de geração para geração. Então, não é normal. Tá? E quando que ela deve buscar ajuda, né? Tem mulheres que, como a gente estava conversando um pouquinho antes, tem essa perda miccional, ela esconde, ela disfarça, às vezes tá na cama e ali tenta disfarçar para o companheiro não perceber, gera um certo estigma e ela vai escondendo isso até simplesmente não aguentar mais e procurar ajuda. Sim. Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que, como mulher, né, ser protagonista da nossa história. Antigamente a gente não valorizava, a gente se calava muito para as coisas, né? Hoje se levanta muito a bandeira e a mulher hoje se cuida muito mais, assim como o homem. É uma geração hoje que é voltada ao melhor autocuidado, tá? Então, assim, quando você sentir qualquer coisa de diferente e anormal, você tem que procurar o especialista, você tem que ir no neurologista. Por quê? Porque aquilo ali pode ser um sinal do que está acontecendo, né? E não é achar, eu tenho vergonha, eu não vou, ou isso aqui é normal, eu só vou depois. Não, gente, vamos escutar os sintomas do nosso corpo. A gente sabe quando tem uma coisa que não tá normal, que não é certo, que não tá incorreto. Às vezes tem pacientes que dizem, doutor, eu chego e do nada minha calcinha tá toda molhada, mas eu não se eu faço atividade física, se eu pulo, se eu sorrio, eu não perco xixi, mas do nada, às vezes ela tá com uma perda insensível, que a gente chama, perdendo sem sentir mesmo, né? E aí, será que é por quê? Porque tá o assoalho pélvico tá muito contraído? Será porque ela é constipada? Às vezes, através de uma incontinência urinária, eu consigo dar um diagnóstico de um problema muito maior que precisa ser resolvido, por exemplo, como uma endometriose. Eu sempre digo, nem tudo que dói é infecção urinária. Nem tudo que tá perdendo, que se perde urina necessariamente, pode ser comportamental ali, mas pode ser uma doença que tá ali por trás, um paciente diabético, por exemplo. Né? O diabético, ele tem uma, que a gente chama de bexiga hiperativa, que precisa ser tratado.
né? Então é procurar o urologista, sempre, independente da idade. Se a criança estiver fazendo infecção de repetição, gente, ela tem que ir pro urologista procurar o porquê, né? Então é sempre ir no médico quando tiver qualquer alteração na sua saúde. Perfeito, doutora. E pra gente finalizar, Rossi, eu queria pra senhora deixar alguma dica de como a gente pode cuidar no nosso dia a dia do nosso trato urinário. Então, gente, a gente vai passar aqui orientações básicas. Bebam água. Cuidem do intestino, isso é super importante. Pratiquem atividade física, né? Foquem na alimentação saudável, tá? Evitem álcool e bebida. Isso é um outro foco, porque outro tema, porque saiu recente um estudo que falava como que o álcool influencia, né? E é um fator de risco para o câncer. Antigamente a gente dizia, toma aí um cálicezinho de vinho, é bom pro coração, né? E hoje a gente não pode estar disseminando esse tipo de notícia, principalmente nós que trabalhamos dentro da área da saúde, vocês aqui que trabalham com podcast. Hoje o Brasil é um dos maiores consumidores de podcast, né? De todo mundo, então as pessoas consomem muito e saúde é uma coisa que as pessoas têm muito interesse, porque hoje cada vez mais a gente está cercada de fake news, cercada de notícias que aparecem que você não sabe nem de onde que apareceu, e às né? vezes as pessoas não conseguem estabelecer um filtro, né? Exatamente, verdade, o que é. mentira. Eu digo que a internet é o melhor lugar e o pior lugar, onde tem as melhores informações e tem as piores também. E as pessoas se impressionam, as pessoas são capazes de fazer tudo no meio do desespero. Então eu já escutei muita coisa. Eu tenho infecção urinária de repetição, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu vi não sei o quê. Porque elas ficam desesperadas. E como hoje a gente vive num mundo muito mais imediato, as pessoas querem o que é mais fácil, né? Então o que é mais fácil ela pede. Porque tudo isso que eu relacionei aqui não é fácil. Não é fácil você manter sempre uma vida saudável, você sempre dormir adequadamente, que eu não tinha nem dito, melhorar o meu intestino, tem algum problema, não tô fazendo todo dia, melhorar meus hábitos, praticar a atividade física, não fumar, não beber, dormir, gerenciar estresse. Não é fácil. Mas é uma coisa que é muito fácil o médico prescrever e o médico falar. Mas é mais difícil para a pessoa fazer. Isso vai depender. Eu não tô na tua casa, eu não tô na casa do paciente, eu não tô na rotina dele. Eu não sei onde é que ele vai introduzir todos esses 5, 6 tópicos que eu falei, mas ele vai ter que introduzir, né? Perfeito. Porque se você não parar para sua saúde, a doença vai parar você. Doutora Patrícia, a gente tem uma outra pergunta interessante. Disfunção erétil é só problema masculino ou existe disfunção erétil na mulher também? Ótima pergunta, Rossi. Uma ótima pergunta, né? Uma ótima Porque pergunta. parece que só os homens sofrem com isso, mas eu quero saber agora da nossa especialista se acontece com mulheres também. Então, pode acontecer sim, né? Porque, principalmente nas mulheres diabéticas, tá, gente? As mulheres na menopausa. Quando a gente fala de disfunção, na realidade, disfunção, a gente entra na disfunção sexual como um todo, né? Porque a disfunção sexual, ela vai englobar ali tanto o desejo, que é a famosa libido, né? Quanto essa sensibilidade dessa região. A paciente diabética, por exemplo, ela tem uma sensibilidade mais diminuída, né? Pacientes neurológicos têm sensibilidade mais diminuída, né? Pacientes ansiosos, pacientes depressivos, eles vão acabar tendo uma mudança aí nesse grau de disfunção. Agora, por exemplo, a libido, que é essa diminuição, ela pode acontecer por vários fatores durante toda a vida. Isso pode estar sendo causado por alguma doença crônica, tá? E aí a gente tem desde diabetes a, por exemplo, fibromialgia, que ataca essa paciente de uma forma que ela tem dor crônica o corpo todo. Quem tem dor crônica não tem vontade de ter relação zero, né? E a menopausa, porque a menopausa é um período onde normalmente esses hormônios eles diminuem e essa mulher vai ter toda essa diminuição, né, que a gente chama de desejo hipoativo, que também pode acontecer no homem, tá? Do mesmo jeito que a mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa. É um termo que a gente hoje não usa, a gente usa, que são os distúrbios masculinos do envelhecimento, tá? Mas que os dois têm essa diminuição e que pode acontecer. Quando a gente fala em disfunção erétil masculina, a gente lembra e remete muito ao pênis, né? E o correspondente na mulher é o clitóris. Tá? A mulher, na verdade, ela tem muito mais terminações nervosas do que o homem. O homem tem 3.000
né, terminações nervosas no pênis, a mulher tem 8.000 no clitóris, né? Então, assim, as mulheres que se queixam, por exemplo, que elas não têm orgasmo, que elas não têm desejo, que elas não sentem nada, elas precisam ser trabalhadas ali. Às vezes pode ser porque elas têm um excesso de pele em cima aí daquele clitóris. Às vezes é porque elas não conhecem o clitóris, elas não sabem, né, o que é o clitóris. Então, quando a gente olha anatomicamente, o clitóris fica ali em cima, eu digo que é o sininho, fica em cima da uretra. E na maioria das vezes aquilo precisa, é a ponta, né? É a pontinha. Então, se a gente for ver embriologicamente, quando o homem e a mulher vão ser produzidos, eles têm um broto. O homem desenvolve o pênis, que vai pra frente, e a mulher desenvolve o clitóris. O clitóris, aquela pontinha do clitóris, ela é a parte inicial, mas ele desce em raiz para baixo, para dentro da região vaginal. Então, ali tem milhões de estímulos, né? Então, aquela região daquele clitóris ali, ele pode ter uma disfunção para muitas coisas. Tem mulheres que nunca nem olharam o clitóris delas. Por quê? Porque às vezes tem excesso de grandes lábios, de pequenos lábios. Às vezes a gente tem o capuz, que a gente chama. Do mesmo jeito que o homem tem fimose, a mulher pode ter fimose. E isso é cirúrgico, isso pode ser retirado. Do mesmo jeito que, às vezes, você vai examinar a paciente idosa, ou às vezes paciente que tem um nível socioeconômico menor, e você expõe ali, que você tem que olhar a uretra, que a uretra é muito próxima, expõe o clitóris, você vê que tá cheio de esmegma, que nem no homem. Tá cheio daquela massinha branca, porque a mulher nunca abriu aquilo ali pra limpar. Então precisa ser limpo quando a gente faz. Eu fiz um vídeo muito interessante no Instagram que, tipo, viralizou, ensinando a lavar a vagina. Mostrando lá, olha aqui, vai pra cá. Porque assim, as pessoas... tem mulheres que têm até medo de pegar. Passa-se uma água. E aí, o que acontece? Não limpam realmente lá. O tabu da saúde feminina. Exatamente. Aí vem tabus religiosos, vem tabus de crenças, né? De que antigamente o sexo era dito como sujo, né? Era só pra reprodução, era só pra prostituta, era isso. E hoje isso muda muito, né? Sim. Se a gente pegar um tema aqui pra falar sobre sexualidade feminina, é um podcast inteiro, né? Com certeza. Tem livros. Pois é. Então, assim, o que a gente sabe é que existe, sim, essa mulher tem que ser avaliada para saber o porquê. Existem mulheres que, como eu disse, na maioria das vezes a raiz do problema não começou aqui nessa vida adulta, começou lá na adolescência ou na idade infantil, por abusos, por alguma coisa que ela escutou, né, por algum trauma que o primeiro relacionamento. Tem algumas pacientes que podem também cursar com vaginismo, tá, gente? Isso é muito comum. O vaginismo, essa contração vaginal que a paciente não permite penetração. Ela sente dor, ela sente estresse, ela sente nervoso. Ninguém pode nem tocar. E não precisa nem ser relação sexual. Por exemplo, ela fazer um transvaginal, ela sente dor. Para fazer um exame de especular, ela sente dor, ela tem trauma, ela corre. Não tem quem faça. E aí você tem que investigar o porquê dessa contração vaginal. Se tem algum apelo sexual por trás, envolvido em algum caso de abuso, que a maioria das vezes são. E com isso, tem mulheres que primeira relação sexual, às vezes o parceiro não tem a paciência, então muitas das vezes elas acabam desenvolvendo outras coisas, dor para ter relação sexual, elas acabam desenvolvendo infecção urinária de repetição, porque se eu não tenho uma vagina lubrificada, se eu não tenho uma vagina que acomode esse pênis, eu vou ter infecção. Por quê? Porque eu vou ter um aumento dessa fricção do pênis com a vagina. Ter lesões. E pode ter lesão. Como a gente acabou de falar antes, onde a Escherichia coli, as bactérias estão? Na região perianal. Se ela olha uma porta de entrada, através de fissura, através de pontos de continuidade, ela vai lá e contamina, a paciente faz infecção urinária. Hoje tem a fisioterapia pélvica, né? Pra auxiliar. No consultório, a gente trabalha com multidisciplinar. Então, quando eu comecei, né, há 8 anos atrás, a trabalhar exclusivamente com esses pacientes, eu precisava entender, eu precisava trazer junto comigo uma equipe. Então, hoje eu trabalho com a psicóloga sexual, eu trabalho com a fisioterapeuta pélvica, com a nutricionista. Então, a paciente que tem uma disfunção miccional ou sexual, ela tem que passar por uma equipe multidisciplinar. Às vezes, ela resolve o vaginismo só com a fisioterapia pélvica, por exemplo. E aí, ela já resolveu a infecção urinária. E já que a gente está nesse assunto, eu não posso deixar de fazer de novo aquela boa e velha pergunta polêmica, né? Hoje, o que acontece? A gente vê muitas pacientes, muitas mulheres jovens relatando disfunção de libido, né? Diminuição da libido, na verdade. Sim.
e recorrem a recursos como, por exemplo, o uso de hormônios esteroides. Sim. Com a promessa de que vai recuperar a libido e que, por exemplo, a testosterona, como aplicada no homem, exógena, né, na mulher vai fazer o mesmo efeito. Isso é assim mesmo? Tem indicações particulares? Olha, uma coisa que é super importante. A gente sempre escuta, né? E às vezes eu escuto muito isso até em roda, né? De amigas e eventos e tudo. A minha testosterona está baixa. Aí eu tenho que repor. Gente, a testosterona da mulher, ela nunca vai ser igual à testosterona do homem, tá? Primeira coisa. Não. Segundo, a gente tem que avaliar o seguinte... A mulher, como eu sempre digo, como um todo, libido não é só testosterona. Libido é estabilidade amorosa, estabilidade financeira, estabilidade no casamento, estabilidade com os filhos, né? O seu bem-estar, a sua autoestima. Isso é libido. Tá? Então, se a pessoa acha que eu vou resolver o problema da libido tomando testosterona, eu não sou contra a mulher fazer testosterona. Até porque eu acho que existe determinados períodos, a mulher quando entra na menopausa, a mulher por algum déficit ali, as mulheres que usam anticoncepcionais, elas abaixam os hormônios inteiros, tá? Ela pode fazer. Mas eu digo sempre, gente, que o hormônio, ele é a cereja do bolo. Você não vai pensar, por exemplo, no homem, quando a gente repõe a testosterona, a última coisa que vai melhorar, por exemplo, é a disfunção erétil. E às vezes eles querem repor a testosterona porque acham que estão tendo déficit de ereção. E que na maioria das vezes eu preciso fazer medicação para ereção direto, ou eu preciso melhorar, por exemplo, o triglicerídeo, eu preciso melhorar a glicemia do paciente, o paciente sedentário, o paciente que fuma. Então não adianta eu dar hormônio para um paciente assim, aí vira uma bomba relógio. O que acontece hoje? A obesidade, por exemplo, né? O exemplo aí da obesidade. A obesidade é uma doença crônica, ela é sim uma pandemia, né? As pessoas estão cada vez mais aumentando de peso e hoje se tem uma gama de medicações que podem ser usadas, só que as pessoas querem usar a medicação em que vai emagrecer, mas eu continuo comendo o que eu comia antes, eu continuo fumando, bebendo na frente da televisão, sem praticar atividade física, aí eu vou colocar um hormônio para me dar uma turbinada e tudo. Aí ele coloca o hormônio, aí começa a reter líquido, porque o hormônio a gente sempre fala, vamos fazer? Vamos. Tem indicação de fazer? Tem. Mas existe efeito colateral. Tem mulheres que colocam hormônio e o cabelo despenca. Exato. Tá? Tem homens que colocam o hormônio e ficam inchados, né? E aí fica uma coisa viciante. E vai tentando né? corrigir os outros problemas que vão surgindo, né? Exatamente. Vai Queda de surgindo, cabelo, tem que usar mais. isso, exatamente. Então, assim, é que você tem que ser contra? Não, gente, mas você tem que ter parcimônia nessas coisas. Então, primeiro eu preciso arrumar a casa. Depois eu vou lá e coloco a cereja do bolo, entendeu? Por quê? Porque senão eu vou estar diante de máquinas que eu só vou adicionar aquilo que na hora elas vão ter elas vão turbinar em 30 dias, mas o resto dos meses eu vou estar o caco, né? Exato. Mas isso é uma coisa que aí a gente volta muito para as redes sociais, para as coisas, porque se vende essa cultura. Se vende essa cultura que depois que você pariu, você tem que estar com o abdômen trincado. E aí as pessoas que estão olhando aquilo, se ela não tiver o abdômen trincado, pelo amor de Deus, é que nem os homens. Porque agora tá tendo a história do ácido hialurônico pro pênis. Pronto. Todo mundo agora fica ligando no consultório. Doutora, não sei o quê. Por quê? Porque vira, sabe aquela cultura do dominó, coisa... É uma psicologia de massa, né? Exatamente. Todo mundo quer fazer. Vai todo mundo por um caminho, o outro tá ali, não, é melhor ir por esse, mas como todo mundo tá indo por aqui, eu também vou. Então, na história da mulher, não adianta fazer isso. A mulher é muito mais sensível aos efeitos colaterais até que o homem, Sim. né? Então, assim... Vamos tratar a base do que seria esse problema, né? Por que será? Será que ela precisa fazer liberação desse clitóris? Será que ela precisa aprender a se tocar? A saber onde é que a região íntima dela é estimulada? Será que ela tem que ter essa parceria com o parceiro, para ela poder pedir? Porque a mulher às vezes tem vergonha de pedir, de dizer onde é que ela que ela fica excitada, né? Então ela fica ali parada e ela fica com vergonha. Porque se ela disser, o marido ou o parceiro ou o namorado vai dizer, tá muito acesa, como eu digo logo no Maranhão. Como assim?
tu já quer saber, tu tá escutando. Homem tem disso. Onde que tu aprendeu isso? Onde tu aprendeu isso? Onde tu leu isso? E eu digo, gente, que sexo é o seguinte, ele é extrapiramidal, tá? É uma coisa que você, quanto mais faz, mais você quer. A partir do... Isso também é o contrário. Se você não cria essa rotina dentro do casamento, dentro do relacionamento, a partir do momento que você não faz mais questão do sexo dentro do casamento, você não vai sentir falta. Não vai sentir falta. Porque que o homem passa o dia inteiro com hiperestimulação sexual. Não tem jeito. Né, ele pode até não dizer, tu não vai nem perceber, mas é o tempo todo. Se ele tiver a oportunidade de ver uma mulher passando pelada, ele vai lá e clica na internet pra olhar. Isso é estimulação cerebral intensa o dia inteiro. A mulher não tem isso, porque a mulher, ela tem tentáculos, ela tem que estar resolvendo a vida dos filhos, a vida profissional, a vida de casa, a vida... E às vezes, muitas das vezes, eu também falo isso para as minhas pacientes, deixam isso de lado. Isso é extremamente importante. Ela se olhar, ela olhar para dentro de si. E ela saber, poxa, por que eu não tô com vontade de ter relação? Então eu vou atrás de saber o que é. Será que é hormonal? Será que não é? E o parceiro de entender, pô, minha mulher não quer. Ah, não, é porque ela tá na idade, deixa ela lá. Eu vou atrás de outra fora do casamento. Não é assim, gente. Se é parceria dentro do casamento. Então leva, vamos saber. Será que ela é a menopausa que não deixa ela ressecada? Ela tem dor e ela repulsa esse parceiro? E o parceiro, às vezes a paciente vem e diz, doutora, deve estar outra na rua. Não tá funcionando. Às vezes é o paciente diabético, gente. Exato. 50% dos pacientes diabéticos, eles têm disfunção erétil. É impressionante. O aumento do açúcar vai causar a lesão nas terminações nervosas do pênis. E aí esse paciente tá lá que não tem relação e a mulher tá lá achando que ele tem outra. Vamos olhar. Existe prótese, existe remédio, existe estimulação. Às vezes a gente precisa lembrar que a ereção do pênis é um mecanismo também vascular, né? Exatamente. Então, às vezes, o paciente que já tem diabetes lesiona esse vaso, esse endotélio, que vai ser responsável por uma liberação de uma substância que faz isso acontecer, e ele tem uma disfunção endotelial. Exatamente. Às vezes ele pode nem ter diabetes, mas ele tem pode ter uma vascular, exatamente. Traduz, Ross, traduz. A gente está no Techniquez, né? Traduz. Traduzindo, todo homem, ele vai liberar uma substânciazinha que vai fazer com que o sangue que corre ali nas veias entre no corpo cavernoso do pênis e ele fique rígido. Traduzindo é isso. E às vezes esse problema das válvulas lá no vaso sanguíneo faz com que isso não aconteça. Ele tem desejo, ele tem vontade, mas fisiologicamente isso não vai acontecer. E aí vem uma série de outros fatores, vem preocupações, vem problemas com dívidas, vem coisas e etc. E o cara não está num bom dia. E aí isso pode se tornar crônico, né? Porque às vezes a gente, quando vai avaliar ou pensar na sexualidade do homem também, todos esses fatores que a gente falou aqui, que são estressores, que a gente fala, vai prejudicar a saúde sexual dele e, consequentemente, a saúde conjugal. Porque uma vez que o indivíduo ele possa falhar e essa falha for recorrente, o que ele começa a perceber? Que isso é um problema. Sim. E ele vai ficar com uma ansiedade por desempenho. Por isso que a abordagem é multidisciplinar. Multidisciplinar. Né? E aí essa ansiedade por desempenho vai fazer ele falhar recorrentemente. E aí começam os apelos a outra epidemia que a gente vive, né? Que é o uso das medicações para isso. E assim, é bem complexo. Por isso que a gente volta a dizer, por que hoje a medicina integrativa, que voltou, tá tão em alta? As pessoas fazem o que for para estar diante de um médico integrativo. Que não é integrativo, é medicina real, gente. É a medicina que olha o paciente como um todo. Porque se voltou, antigamente era assim, aí se passou a fase das subespecialidades, as pessoas cada vez mais se subespecializando, aquele médico que era só em unha, em dedo, em mão, em bexiga, em tudo, só fazia isso. E aí as pessoas começaram ele cegou, meio que o médico cegou, então eu olhava só aquilo e o resto. Aí quando veio um que voltou de novo essa era, não, porque eu já escutei, mas eu vou porque, olha, ele me escuta tudo, ele passa 1 hora comigo. Aí escutou tudo, voltou o que era antes. Mas isso, eu digo sempre que é reflexo de várias coisas, né? Inclusive da sociedade, como a gente tem, né, a pejotização dos médicos, a gente tem os planos de saúde com a desvalorização dos honorários médicos e do pessoal da área da saúde. Eu não digo só médico, terapeuta, psicólogo, nutricionista. E acaba que as pessoas preferem ganhar em quantidade
e com isso acabam por levar a um atendimento onde você não tem essa escutativa integral e isso vai deixando. Aí as pessoas que hoje, os médicos hoje da área da saúde que voltaram a fazer isso, subiram de novo. E às vezes não tem nem a formação que o especialista tem que poderia estar fazendo isso, né? Então esse daí hoje é um dos problemas também que a gente olha na medicina. A gente foi no público feminino, a gente foi no Ixi, passeamos muito. Polêmicas, né? E para finalizar, um assunto não menos importante são as gestantes. Sim. A gestante é uma população, né, muito importante para a gente, do ponto de vista de quando a gente fala do contexto de saúde, e as infecções. De novo, infecções urinárias e infecções em gestante. Isso pode ser um fator de risco para perda precoce gestacional? Essa é uma pergunta. E a última para casar, que a gente viu também, foi a seguinte: mulheres com excesso de lábios vaginais, os grandes lábios, isso facilita de alguma forma a colonização e a infecção, seja genital ou urinária? Sim. Em relação aí à pergunta das gestantes, sim, a população gestante é uma população de fator de risco para infecção urinária por todo o momento que ela está vivendo, né? Com esse crescimento uterino, ele acaba por comprimir aí os canaizinhos que a gente chama de ureter, que é o que leva o xixi do rim para a bexiga. Então, com o crescimento, você pode ter uma compressão e, com isso, uma diminuição naquele turnover que eu falei, que é aquela drenagem de urina. Então, essa paciente vai ter uma urina mais concentrada, vai ter uma urina muito mais fidedigna e favorável de apresentar infecção urinária, tá? A infecção urinária, ela pode levar tanto à prematuridade quanto à perda do bebê. Então, tanto isso quanto as infecções genitais, certo? Então, é motivo de deslocamento de placenta, né? Pode acontecer, é motivo de a própria prematuridade, assim como a morte fetal. Então, essas pacientes, elas têm sempre que ficarem alertas, né? Ter um cuidado redobrado com o aumento de líquido, com uma alimentação saudável, diminuir alimentações ricas em açúcar para não ter a candidíase, né? Em si, ocorre também uma mudança nesse pH vaginal durante a gestação, que também favorece essas infecções genitais, vaginais. E também ficar muito atenta ao intestino, porque do mesmo jeito que a gente tem uma diminuição, a gente também tem pacientes com diminuição de esvaziamento fecal. Então aí as pacientes constipadas durante a gestação, que acabam por desenvolver, inclusive hemorroidas podem desenvolver durante a gestação pelo próprio aumento, né, de sobrepeso aí carregando o bebezinho nesse assoalho pélvico, tá? E nesse intestino. Então, é um fator de risco, sim. É um risco dessa paciente evoluir com prematuridade ou mesmo morte fetal. Em relação à segunda pergunta, se os grandes lábios ou a falta de higiene nessa região acaba levando à infecção, isso é verdade, tá, gente? O que acontece? As pacientes que têm lábios maiores, tem uma alteração ali naquela região, ela vai acabar por deixar aquela região mais quente, úmida e escura, sem luminosidade, que é fator de risco para infecção. A gente fala que a paciente tem que manter uma boa higiene dessa região para que não tenha também a infecção urinária. Eu falo muito isso porque às vezes as pessoas acham que para tratar a infecção urinária é só tomar água, urinar depois da relação. Não, manter esse ambiente vaginal de forma saudável é super importante. Aparar os pelos. Daí eu digo que depilar também 100% é fator de risco para infecção urinária, tá, gente? Por Olha quê? A dica aí. Isso acontece muito. Hoje as mulheres querem, eu tiro tudo, depilo tudo. Lá então, fora tem a depilação brasileira. Exatamente, não tem nada, exatamente. Isso aí não é bom para quem tem infecção urinária de repetição. Por quê? Porque a partir do momento que você tira todos os pelos, você tira a proteção natural dessa vagina, dessa região vaginal, tá? E aí você ainda corre o risco de estar abrindo lesões de continuidade com as giletes ou com as ceras. Pode acontecer flacidez dos grandes lábios, né? E dos pequenos lábios. Irritação dessa pele com a cera quente, tá? Então isso aí também pode... a própria foliculite também pode... Tudo isso aumentar a bactéria nessa região e fazer quadros de infecção. Quando você tem o aumento dos grandes lábios, você deixa aquela região mais fechada, né? Mais suscetível, né? A ter pouca ventilação, a ter uma diminuição de higiene. Então, isso é fator de risco.
Quando a paciente opta por fazer o procedimento, na maioria das vezes ela tem muitas queixas e muitas dores. Dentre elas está isso, às vezes aumento do prurido, da coceira nessa região, às vezes incomoda vestindo aí a região, vestindo calça jeans ou roupa mais justa. Então, hoje é um apelo muito grande que se faz, né, para essa queixa. As mulheres estão fazendo cada vez mais. A cirurgia íntima, ela tem ganhado, a estética íntima, na verdade, ela tem ganhado, né, uma notoriedade. Então, hoje o Brasil é um dos que mais consomem para estética íntima. A gente faz tudo que você faz no rosto, você faz na pepeca, como eu digo, tudo. Então, assim, você faz rejuvenescimento, você usa o laser vaginal. Eu já faço laser vaginal desde 2017. Fazia laser quando ninguém nem falava ainda. Eu fazia para incontinência urinária, que é um dos tratamentos que pode ser feito com laser, né? E hoje é muito difundido essas tecnologias. Os lasers, os ultrassons microfocados, né? A própria preenchimento dos lábios com o ácido hialurônico, porque a mulher, no envelhecimento da vagina, ela começa a ter perda, né, dessa constituição de massa e fica murchinho. E elas querem melhorar e elas aumentam. Às vezes as pessoas dizem assim, ai, gente, mas vai gastar dinheiro com isso. Isso é um grande erro, na verdade, a gente pensar dessa forma. Porque, assim, cada um sabe a sua dor, né? Então, às vezes, você não tem aquilo, então, para você escutar alguém falando isso, é banal, é futilidade, né? Mas para quem realmente se incomoda, às vezes a gente precisa preencher os grandes lábios, né? Os pequenos lábios, para que a gente consiga ter uma harmonia, isso não cause nenhum trauma, né? De atrito com a roupa, né? Ou ela tem vergonha de se relacionar por conta disso, aí já leva a uma repulsa daquilo, né, da relação sexual. Então, é uma coisa muito integrada. Então, a gente não pode muito desmerecer a queixa. A gente tem que ir buscar a escuta ativa dessa paciente, né? Valorizar o que ela está dizendo. E é o bem-estar, né? A gente tem que ver o paciente de maneira integral, e isso inclui como ela está se sentindo em relação àquela condição. Exatamente. Não necessariamente o que você acha. O que você acha. É funcional? De repente, o procedimento pode até não ser necessariamente funcional, mas a correção estética ou o aspecto estético importa muito para ela. Com certeza. Então, a gente precisa entender isso. E, finalizando, a mensagem que a gente quer deixar. Medicamentos, hormônios, cirurgias, toda a tecnologia está a favor do paciente. A gente quer fazer o quê? Melhorar a saúde dele, melhorar o bem-estar, que é o nosso papo. O assunto do nosso podcast é a sua saúde. E, para finalizar, queria agradecer. O papo foi maravilhoso. Eu acho que caberia várias outras coisas e outros podcasts. Não tem como não ser apaixonado pela urologia, gente. E se a gente for falar sobre, então, a sexualidade, aí que vai muito tempo. Mas eu queria agradecer à doutora Patrícia e perguntar se as mulheres, os homens, né, quiserem lhe encontrar no consultório, como é que faz para isso? Deixa aí suas redes sociais, seu contato. Pronto, eu queria agradecer, né, a vocês. Eu digo que sempre quando é uma conversa que flui, é porque quem conduz e quem modera de uma forma muito gostosa, muito boa, tem o conhecimento para falar, porque também já participei de podcast que só eu falava, e você via que a pessoa não estava sabendo nem o que ela estava perguntando. Então, isso é muito importante. Então, aqui, muito obrigada a vocês, obrigada ao Cedro pelo convite, fico muito feliz. Sempre é um prazer falar da minha especialidade, sou apaixonada pela urologia, seja a urologia feminina quanto a urologia masculina. Trabalho muito com a urologia feminina, mas meu consultório tem muito urologia masculina também, de anos aí, já tenho, vou dizer a idade, mas uns 12, 13 anos aí já de urologia, né? E para quem quiser, né, ter informações, eu tenho um canal, eu tenho uma rede social ativa, onde eu sempre converso, falo. Então, anotem aí, é @doutorapatriciacanelas.urologista, tá? E o consultório fica no edifício Tech Office, tá? Ali de frente pro Rio Poti, na sala 1307. Então, lá na bio do perfil da rede social, se você clicar, já cai direto lá na secretária, então você já pode marcar uma consulta para cuidar da saúde, independente do que você esteja sentindo, né? Perfeito. Eu acho que procurar
fazer rotina, fazer prevenção é o que é levantado Exatamente. hoje, é muito melhor do que já estar tratando na doença. Então vamos se prevenir. Agora o mês de maio, a gente tem o mês de outubro, que é o Outubro Rosa, onde a gente levanta de novo a bandeira. A gente tem o Novembro Azul, que a gente levanta a bandeira de novo. Mas a gente tem que, como você falou, se cuidar o ano todo. Então não precisa ter mês pra gente procurar um médico. Ingrid, Posso? dou as honras para você encerrar o nosso episódio mais uma vez. Muito obrigada, Rossi. E com isso encerramos mais um episódio de produção. Ah, que triste. Quero agradecer você que assistiu a parte 1 e tá finalizando aqui a parte 2 do nosso episódio com a doutora Patrícia. Quero agradecer também ao 98 Records Estúdios por esse ambiente maravilhoso que a gente está aqui toda semana. E se precisar de um laboratório de confiança, quem é que procura? Quem, doutora? Cedro, claro. Então, não se esqueça de acionar o nosso sininho aqui no YouTube. Estamos também no Spotify. E não deixe de nos seguir no Instagram, @Laboratório Cedro. Viu? Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.